E página 275, o projeto Gilgamesh. Acho que é Gilgamesh mesmo. De todos os problemas visivelmente insolúveis da humanidade, um problema continuou sendo mais intrigante, interessante e importante. O problema da morte propriamente dita. A morte. Antes do fim da Era Moderna, a maioria das religiões e ideologias aceitava que a morte era nosso destino inevitável. Além disso, a maioria dos credos fazia da morte a principal fonte de significado em vida. Tente imaginar o islamismo, tente imaginar o cristianismo, ou tente imaginar até a antiga religião egípcia em um mundo sem morte. Esses credos ensinavam às pessoas que as pessoas deviam acertar as contas com a morte e apostar suas fichas na vida após a morte, em vez de procurar superar a morte e viver para sempre aqui na Terra. As mentes mais brilhantes estavam ocupadas dando significado à morte e não tentando fugir da morte. Esse é o tema do mito mais antigo a chegar até nós, o mito de Gilgamesh, da antiga Suméria. Seu herói é o homem mais forte e mais capaz em todo o mundo. O rei Gilgamesh de Uruk, que poderia vencer qualquer batalha, um dia, o melhor amigo de Gilgamesh, Enkidu, morreu. O Enkidu morreu, gente. O Enkidu morreu. Gilgamesh se sentou ao lado do corpo de Enkidu e observou que Enkidu morto ali por muitos dias, até que ele viu um verme saindo do nariz do seu amigo Enkidu. Nesse momento, Gilgamesh foi tomado por um grande horror e decidiu que jamais morreria. De algum modo, Gilgamesh encontraria uma forma de derrotar a morte. Então Gilgamesh empreendeu uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens escorpiões e encontrando seu caminho até o submundo. Lá no submundo, Gilgamesh destruiu as misteriosas coisas de pedra da Ushanambi, o balseiro do Rio dos Mortos, e encontrou Utnapishtim, o último sobrevivente da inundação primordial. Mas Gilgamesh fracassou em sua busca. Ele voltou para casa de mãos vazias. Mortal, como sempre Gilgamesh era, continuou sendo mortal. Mas com um novo conhecimento, Gilgamesh voltou. Gilgamesh aprendeu que, quando criaram o homem, os deuses se estipularam que a morte é o seu destino inevitável. Que o homem precisa aprender a conviver com isso, com a morte. Os discípulos do progresso não partilham dessa atitude terrorista. Para os homens da ciência, a morte não é um destino inevitável, mas meramente um problema técnico. As pessoas morrem não porque os deuses decretam que ela tem que morrer, mas em decorrência de uma série de falhas técnicas, um ataque do coração, um câncer, uma infecção, e a cada problema técnico que tem uma solução técnica. Se o coração palpita, pode ser estimulado por um marca-passo ou substituído por um coração novo. Se o câncer se espalha na pessoa, pode ser destruído com medicamentos ou a radiação. Se bactérias se proliferam na pessoa, podem ser controladas com antibióticos. É verdade. Hoje nós somos capazes de resolver todos os problemas técnicos, mas estamos trabalhando para isso. Nossas mentes mais brilhantes não estão desperdiçando tempo tentando dar significado à morte. Em vez disso, a nossa mente está ocupada investigando os sistemas fisiológico, hormonal e genético responsáveis pelas doenças e pela velhice. Estão desenvolvendo novos medicamentos, novos tratamentos revolucionários e órgãos artificiais que prolongarão nossas vidas e talvez um dia venceremos a própria morte. Até recentemente, você não teria escutado cientistas ou qualquer outra pessoa falando da maneira tão direta. Derrotar a morte? Será que alguém é capaz de derrotar a morte? Que absurdo! Só estamos tentando curar o câncer. Nós estamos tentando curar a tuberculose.
Nós estamos tentando curar a doença de Alzheimer, insistiam cientistas. As pessoas evitavam a questão da morte porque o objetivo parecia demasiado ilusório. Muita ilusão? Por que criar expectativas pouco razoáveis? Agora, no entanto, estamos em um ponto em que podemos ser francos a esse respeito. O principal projeto da revolução científica é dar à humanidade a vida eterna. O principal projeto da revolução científica é dar à humanidade a vida eterna. Mesmo que derrotar a morte pareça um objetivo muito distante, já alcançamos coisas que eram inconcebíveis alguns séculos atrás. Em 1199, o rei Ricardo, Coração de Leão, foi atingido por uma flecha em seu ombro esquerdo. Hoje diríamos que sofreu um ferimento sem importância, mas em 1199, na ausência de antibióticos e na ausência de métodos de esterilização eficazes, essa pequena ferida se infectou e a gangrena se instalou. No século XII, a única maneira de impedir que a gangrena se instalasse era amputar o membro infectado, algo impossível quando a infecção era em um ombro. A gangrena se espalhou pelo corpo do rei e ninguém pôde ajudar o rei, e o rei morreu agonizando 2 semanas depois. Mesmo no século XIX, os melhores médicos ainda não sabiam como evitar a infecção e impedir a putrefação de tecidos, de apodrecer. Nos hospitais dos campos de batalha, os médicos rotineiramente amputavam mãos e amputavam pernas de soldados que eram vítimas até mesmo de ferimentos menores, temendo a gangrena. Essas amputações, bem como todos os outros procedimentos médicos, como a extração de um dente, eram feitas sem anestesia. A primeira anestesia, o éter, o clorifórmio e morfina, só passou a ser usada regularmente na medicina ocidental no século XIX. Antes do advento do clorofórmio, era preciso que 4 soldados segurassem um companheiro ferido enquanto o médico amputava o membro atingido. Na manhã após a Batalha de Waterloo, em 1815, viam-se montes de mãos e um monte de pernas amputadas ao lado dos hospitais nos campos de batalha. Naqueles dias, carpinteiros e açougueiros que se alistavam no exército muitas vezes eram enviados para servir no batalhão médico, porque a cirurgia requerida pouco mais do que saber usar serras e facas. Nos 2 séculos que se passaram desde Waterloo, as coisas mudaram completamente. Comprimidos, injeções e operações sofisticadas nos salvam de uma enxurrada de doenças e ferimentos que um dia significaram uma inevitável sentença de morte. Também nos protegem de inúmeras dores, de males cotidianos que os indivíduos pré-modernos simplesmente aceitavam como parte da vida. A expectativa da vida média saltou de 25 para 40 anos de idade. E de 40 anos de idade para 67 anos de idade no mundo inteiro e para cerca de 67 para 80 anos de idade nos países desenvolvidos. A morte sofreu seus piores golpes na arena da mortalidade infantil. Até o século XX, entre 1/4 e 1/3 das crianças das sociedades agrícolas jamais chegavam à vida adulta. A maioria dessas crianças sucumbia a doenças infantis como difteria, rubéola e varíola. Na Inglaterra do século XVII, 150 de cada 1000 recém-nascidos morriam no primeiro ano de vida, e 1/3 de todas as crianças morriam antes de completar 15 anos de idade. Hoje, apenas 5 de cada 1000 bebês ingleses morrem no primeiro ano de vida, e apenas 7 de cada 1000 morrem antes de completar 15 anos de vida. Podemos entender melhor o impacto desses números deixando de lado as estatísticas e contando algumas histórias. Um bom exemplo é a família do rei Eduardo I da Inglaterra, de 1237 a 1307, e sua esposa, a rainha Leonor, que nasceu em 1241 e morreu em 1290. Não, gente, será? Seus filhos desfrutavam das melhores condições, eles viviam num ambiente mais próspero, possível da Europa medieval. Eles viviam em palácios, eles comiam o quanto eles quisessem. Eles tinham inúmeras roupas quentes, tinham lareira bem abastecidas. A água mais pura disponível eles tinham. Um exército de servos e os melhores médicos eles tinham. As fontes mencionam 16 filhos que a rainha Leonor deu à luz entre 1255 e 1284. 16 filhos.
Uma filha sem nome, nascida em 1251, morreu durante o nascimento. Uma filha Catarina morreu com 1 ou 3 anos de idade. Uma filha Joana morreu com 6 meses de idade. Um filho João morreu com 5 anos de idade. O filho Henrique morreu com 6 anos de idade. Uma filha Leonor morreu com 29 anos de idade. A filha Anônima morreu com 5 meses de idade. A filha Joana morreu com 35 anos de idade. O filho Afonso morreu com 10 anos de idade. Uma filha Margarida morreu com 58 anos de idade. A filha Bejengária morreu 2 anos de idade. Uma filha sem nome morreu logo após o nascimento. Uma filha Maria morreu com 53 anos de idade. Um filho sem nome morreu logo após o nascimento. Uma filha Isabel morreu com 34 anos de idade. E um filho Eduardo, é o 16º que morreu. O mais jovem, o Eduardo, foi o primeiro dos garotos a sobreviver aos anos perigosos da infância. E quando seu pai morreu, ele subiu ao trono inglês como rei Eduardo II. Em outras palavras, Leonor fez 16 tentativas até cumprir a missão mais fundamental de uma rainha inglesa, proporcionar um herdeiro ao seu marido. A mãe de Eduardo II deve ter sido uma mulher de paciência e de fortaleza excepcionais. Já não se pode dizer o mesmo da mulher que Eduardo escolheu como esposa, a Isabela da França. Ela mandou assassiná-lo, Eduardo, quando ele tinha 43 anos de idade. Até onde sabemos, Leonor e Eduardo I eram um casal saudável e não transmitiam nenhuma doença hereditária fatal aos seus filhos. No entanto, 10 dos 16, menos de 62%, morreram durante a sua infância. Apenas 6 conseguiram viver além dos 11 anos de idade e apenas 3, meros 18%, viveram mais de 40 anos de idade. Além desses nascimentos, Leonor provavelmente teve uma série de gestações que terminaram em aborto. Em média, Eduardo e Leonor perderam um filho a cada 3 anos. 10 filhos, um após o outro nos dias de hoje. É quase impossível para um pai conceber tal perda. Quanto tempo tardará o projeto Gilgamesh? 100 anos, será? 500 anos, será? 1000 anos? Quando lembramos o pouco que sabíamos sobre o corpo humano em 1900 e quanto conhecimento adquirimos em um único século, há motivo para otimismo. Engenheiros genéticos recentemente prolongaram em 6 vezes a expectativa de vida média dos vermes Caenorhabditis elegans. Por que não fazer o mesmo pelo Homo sapiens? Especialistas em nanotecnologia estão desenvolvendo um sistema imunológico biônico composto de milhões de nanorobôs que habitariam nossos corpos, abririam vasos sanguíneos obstruídos, combateriam vírus e bactérias, eliminariam células cancerosas e até mesmo reverteriam processos de envelhecimento. Alguns pesquisadores sérios sugerem que por volta de 2050, alguns humanos terão se tornado amortais. Não imortais, porque ainda poderiam morrer em decorrência de algum acidente, mas amortais, o que significa que, na ausência de um trauma fatal, suas vidas poderiam ser indefinidamente estendidas. Independente do projeto de Gilgamesh vir a se concretizar ou não, de uma perspectiva histórica e fascinante ver que a maioria das religiões e ideologias do fim da era moderna já tiraram a morte e a vida após a morte da equação. Até o fim do século XVIII, a maioria das religiões concebia a morte e o que vem depois da morte como fundamentais para o significado da vida. Começando no século XVIII, religiões e ideologias como o liberalismo, o socialismo e o feminismo perderam todo o interesse na vida após a morte. O que exatamente acontece com um comunista depois que ele morre? O que acontece com um capitalista depois que ele morre? O que acontece com uma feminista depois que ela morre? Não faz sentido procurar resposta no escrito de Marx, Adam Smith ou Simone de Beauvoir? A única ideologia moderna que ainda reserva um papel central à morte é o nacionalismo. Em seus momentos mais poéticos e desesperados, o nacionalismo promete que os que morreram pela nação viverão para sempre na memória coletiva. Mas essa promessa é tão difusa que nem mesmo os mais nacionalistas sabem o que pensar sobre dela. Nós paramos aqui na página 279, Os Padrinhos da Ciência.